Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiane, essa é a Vanessa. A gente é monitora da disciplina de Áudio 1 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o laudo audiológico. Para a gente falar sobre o laudo, é importante que vocês conheçam as nossas referências em laudo, o que a gente utiliza aqui na nossa universidade, principalmente. Então, é o Manual de Audiologia do Conselho Federal de Fonoaudiologia. A gente utiliza esse guia. A gente tem também, da universidade, o nosso caderno didático, que é esse do meio, e a gente tem um consenso de audiologia das professoras da Universidade Federal de Santa Maria. Então, a gente utiliza ele como referência para casos que a gente não vê no cotidiano, mas que podem aparecer. Muito bem, para a gente pensar, então, no laudo, que é a última parte da nossa avaliação audiológica básica. Então, a gente fez a audiometria, fez as medidas de imitância, que vocês vão ver no próximo semestre. Então, para a gente fechar o nosso laudo, a gente vai pensar em quais exames a gente fez, se esses exames eles são compatíveis com a história clínica do indivíduo, do nosso paciente. A gente precisa pensar também se durante a avaliação o comportamento do nosso paciente foi confiável, a gente pode confiar que ele respondeu fidedignamente. E a gente tem que relacionar também com os tipos e os graus da perda. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração para fechar o nosso laudo audiológico. Então, quando a gente for escrever o laudo, o que a gente vai ter que colocar de informação nesse nosso parecer? A gente vai levar em consideração os resultados da audiometria tonal, do IPRF e das medidas de imitância acústica. A gente sabe que vocês não aprenderam ainda essas medidas de imitância, que é os reflexos e a timpanometria. Isso é conteúdo da áudio 2, mas só para vocês terem noção que isso entra também no laudo. Nesse vídeo, a gente vai abordar o quê? A ATL e o IPRF. Mas só para vocês saberem que as medidas de imitância também entram, não vão ser vistas nesse vídeo, mas entram também no laudo. Então, com relação à ATL, o que a gente precisa... A gente vai começar o laudo com o quê? Com os limiares auditivos. Então, se é uma perda, se tem perda, se os limiares estão dentro dos padrões de normalidade, e da onde que a gente vai tirar isso? Como que a gente vai saber se é normal, se é alterado? Então, para crianças de 8 anos ou mais ou adultos, a gente vai utilizar a classificação da OMS. Então, essa é a tabelinha que vocês já conhecem bem. Então, até 20, audição normal, de 20 a 35, perda leve, 35 a 50, perda moderada e assim sucessivamente. E lembrando, essas tabelinhas vocês podem ter na prancheta de vocês no momento que vocês vão para a prática. Então, não precisa decorar isso para o momento da prática clínica, coloca na prancheta, né? Pode ir revisando no momento de fazer o laudo. Quando a gente for fazer o laudo e a gente está pensando em ATL de crianças até 7 anos, a gente vai utilizar essa outra referência aqui. Então, vocês podem ver que a audição normal, que antes na OMS era até 20, aqui vai até 15. Então, para crianças menores de 7 anos, a gente utiliza essa outra referência. E se tratando da saúde do trabalhador, quando a gente fizer audiologia ocupacional, a gente vai utilizar a Lloyd Kaplan. Então, outra referência. Então, resumindo, criança de 8 anos ou mais e adultos, OMS 2020. Crianças de 7 anos para baixo, Norton e Downs. E para áudio ocupacional, para a saúde do trabalhador, a gente usa Lloyd Kaplan. Então, a gente vai falar também no laudo o tipo da nossa perda auditiva. Então, se um paciente adulto, por exemplo, a gente viu que os limiares de via aérea estão abaixo de 20. A gente vai fazer a via óssea e com a via óssea a gente vai determinar o tipo da perda auditiva. Então, a gente pode ter uma perda condutiva, uma perda sensório-neural e uma perda mista. Então, aqui nessa tabelinha, vocês também podem ter ela na prancheta de vocês para ter uma colinha para conseguir ver quais são os tipos de perda. Mas é importante vocês terem ideia e saberem qual tipo de perda a gente vai encontrar determinados limiares. E tem um vídeo também no canal que já está disponível, que vocês já receberam, sobre os tipos de perda auditiva. Então, é bem importante a gente caracterizar cada perda de forma correta. Além, então, do tipo e do grau, a gente vai pensar também na configuração da perda auditiva. Então, a gente vai ter a tabelinha que tem cada tipo de configuração e qual é a característica para a gente usar como referência e laudar a configuração da perda auditiva.
Então é isso. Agora a gente vai ver exemplos, como a gente vai usar aquelas tabelinhas aqui no nosso laudo audiológico. A audiometria tonal, ela tem diversas formas de ser usada, porque a gente tem diversas limiares, né, dentro que a gente pode encontrar em cada paciente. Então, quando o paciente tiver limiares normais, a gente vai usar limiares auditivos dentro do padrão de normalidade. Se for um adulto, vamos usar o MS 2020, de acordo com cada tabelinha de referência que a Vanessa citou para vocês antes. Se a gente tiver uma perda auditiva, então a gente vai ter diversas formas de laudar, como eu comentei. A gente vai dividir ela em simétrica ou assimétrica. O que isso significa? Perda auditiva com o mesmo grau, tipo e configuração, a gente vai laudar como uma perda auditiva simétrica. Então, por exemplo, perda auditiva simétrica do tipo mista, de grau moderado e configuração ascendente bilateralmente. E vai utilizar todas as referências que a gente já viu nos quadrinhos das tabelas antes. É importante destacar que a gente está tentando padronizar aqui na universidade o uso das referências no fim. Então, não laudar, não colocar a referência, colocar o tipo e colocar a referência, colocar o grau e a referência. Tentar utilizar todas as referências no fim do laudo para ficar mais visível e mais claro o laudo. Muito bem, então. A gente vai ver um exemplo agora de uma perda auditiva simétrica. Essa perda, como a gente pode ver no audiograma, ela é do tipo sensório neural. Ela tem um grau moderadamente severo. Aqui no meio do audiograma, vocês podem ver que tem algumas classificações, mas ela está antiga, né? Ela é uma configuração, uma definição antiga. Então, a gente sempre faz a média quadre e se baseia nas referências que a gente viu antes. Então, ela é uma perda auditiva simétrica do tipo sensório neural, de grau moderadamente severo, configuração descendente em rampa em ambas as orelhas. Então, as referências estão ali embaixo também. Sempre importante usar referência. Se por acaso as perdas auditivas forem diferentes em cada uma das orelhas, a gente vai laudar como perda auditiva assimétrica. E depois a gente vai colocar o tipo, o grau e a configuração para cada orelha. A gente tem duas formas de fazer isso. Conforme o manual do conselho, nós vamos colocar o tipo para a direita e o tipo de perda para a esquerda. Aí depois o grau da perda à direita e à esquerda e a configuração à direita e à esquerda. Outra forma da gente fazer isso, segundo o consenso aqui da UFSM, é colocar todas as informações da orelha direita e depois todas as informações da orelha esquerda, por exemplo. Então, separar as duas orelhas para deixar o laudo mais claro. Vamos ver um exemplo. Nós temos duas perdas diferentes, então cada orelha não é o mesmo grau. Então, aqui nós temos perda auditiva assimétrica, do tipo sensório neural de grau moderadamente severo e configuração descendente em rampa na orelha direita. Vocês vejam, eu apresentei todas as informações da orelha direita. E agora eu vou apresentar da orelha esquerda. E do tipo sensório neural de grau moderado e configuração descendente em rampa na orelha esquerda. E lembrando sempre as referências no final. Algumas situações a gente pode ter limiares alterados nas frequências onde não vamos realizar a via óssea. Então, a gente sempre lembrar que a gente faz via óssea de 500 a 4. Então, 250, 6 e 8, a gente não faz a pesquisa de via óssea. Nesses casos em perdas, nessas frequências, a gente não vai laudar o tipo da perda, porque lembrando, quem determina o tipo é a via óssea. Então, a gente vai laudar como perda auditiva na frequência de 250, por exemplo. O termo rebaixamento auditivo, que a gente pode ouvir falar, ele não deve ser utilizado nos laudos. Então, a gente sempre lauda como perda auditiva na frequência específica. A gente nunca usa o termo rebaixamento auditivo. Algumas situações, elas não estão no manual de audiologia e a gente pode ver elas na prática clínica. Então, para isso, a gente tem que ter um raciocínio clínico e pensar o que vai ficar mais claro e o que fica compatível com os exames. E no nosso consenso de audiologia da UFSM, temos alguns exemplos que a gente vai citar agora de cada caso que não está no manual, mas pode aparecer na prática clínica. Aqui nós trouxemos duas informações importantes para a gente lembrar.
Quando a gente faz, como que a gente lauda ou define o grau da perda? Pela média quadritonal. Imagine numa situação que a gente tem perda em 6 e 8 mil, mas as frequências de onde a gente tira a média quadritonal, que é 500, 1.000, 2 e 4, tão normais, a gente não vai ter perda pela média quadritonal. Então, a gente não vai falar do grau. A gente vai falar da perda auditiva, mas sem falar do grau. Mesma coisa, quando a configuração não se enquadrar nas descrições dos autores, que a gente mostrou as tabelas anteriormente, a gente não vai laudar a configuração. Vamos ver alguns exemplos que daí vai ficar mais claro. Esse é o exemplo que a gente acabou de comentar, que a média quadritonal aqui na orelha direita não daria perda, mas a gente tem perda na frequência de 6 e 8. Como que fica isso então? Essa é uma audição assimétrica, com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade na orelha esquerda. Vocês vejam a orelha esquerda tudo dentro dos padrões da normalidade. E a gente tem perda auditiva nas frequências de 6 e 8 mil Hz na orelha direita. Então, vocês vejam que a gente não vai laudar grau da perda, porque a média quadritonal está dentro dos padrões, mas a gente vai laudar que tem perda auditiva na frequência de 6 e 8 mil. O mesmo caso é aqui. A gente tem uma perda auditiva simétrica, porque as duas orelhas estão parecidas, mas apenas na frequência de 250 Hz. Então, a gente vai colocar a configuração, porque uma configuração ascendente se encaixa bilateralmente, mas a gente não vai determinar o grau, porque se fosse pela média quadri, não teria uma perda. Alguns outros casos também, quando os limiares de via aérea estão alterados, mas os de via óssea estão dentro da normalidade, a gente vai ter um gap aéreo ósseo. Porém, alguma dessas frequências da via óssea vai estar alterada e vai ter gap. Então, a gente vai ter uma perda do tipo mista, mas em uma frequência. Então, a gente tem que sempre lembrar que se a gente tiver um gap com uma via óssea alterada e uma via aérea alterada, a gente vai laudar como mista, sim. Outro caso também é quando os limiares de via aérea e via óssea estão alterados e com gap em apenas uma frequência. É parecido com o que a gente acabou de comentar. A gente sempre vai considerar a história clínica do nosso paciente e a curva métrica, que vocês vão ver em Audiologia 2. Então, para classificar o tipo da perda, a gente vai ter que fazer todo o raciocínio clínico. Em 250 Hz, a gente vai classificar como uma mista baseado na história clínica e se a gente tiver uma curva B, por exemplo. Então, se a gente tiver uma história clínica de otites, enfim, que condiza com uma perda mista, a gente vai classificar. Em 4.000 Hz, a gente só vai laudar como uma perda do tipo sensório neural se essa perda tiver com VO e com via aérea acopladas, com gap em apenas uma frequência, mas uma curva do tipo A e uma história clínica que não condiza com uma perda mista, por exemplo, ou condutiva. Então, a gente tem que sempre analisar todos esses aspectos. Então, até agora a gente comentou de como laudar os resultados da ATL. Mas, se vocês lembram, no início do vídeo a gente falou o que vai para o laudo, os resultados da ATL, o IPRF e os resultados das medidas de imitância, que a gente não vai ver nesse vídeo. Mas, então, agora, o que a gente coloca, como que a gente coloca os resultados do IPRF? A gente vai descrever o desempenho comunicativo do paciente. Como que a gente vai fazer isso? Também olhando as tabelas. Então, essa é a classificação que a gente utiliza aqui. E o que vai para o laudo? Essas descrições aqui. Então, por exemplo, o IPRF do meu paciente deu 88. O que eu vou pôr no laudo? Ligeira ou discreta dificuldade para compreender a fala. Então, sempre essas descrições aqui, dependendo do resultado que eu tiver encontrado no IPRF. Vamos ver exemplos. Analisando então esse resultado de audiometria, eu tenho limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade bilateralmente e o resultado do IPRF que está em 96 nas duas orelhas, o que eu vou botar no laudo? Nenhuma dificuldade para compreender a fala bilateralmente. De onde que eu tirei esse nenhuma dificuldade para compreender a fala bilateralmente? Dessa tabela aqui. Vocês lembram? Então, o resultado estava 96. Eu olho aqui o resultado do IPRF. Então, de 92 a 100%, nesse caso era 96, nenhuma dificuldade para compreender a fala. Mais um exemplo também, então. Nesse caso, temos uma perda auditiva. Então, é uma perda auditiva simétrica
do tipo sensório neural, de grau moderadamente severo em ambas as orelhas, com acentuada dificuldade de compreender a fala na orelha direita. Então, aqui está o laudo do IPRF, acentuada dificuldade de compreender a fala, e na orelha esquerda, provavelmente incapaz de acompanhar uma conversa. Então, a gente laudou a perda auditiva, o tipo, o grau, e a gente falou sobre o IPRF. Notem que não tem a configuração nesse caso. Por exemplo, na orelha direita, seria difícil laudar a configuração de acordo com a descrição dos autores. Então, nesse caso, a gente não laudou a configuração audiométrica. Muito bem, então. Aqui a gente tem todas as referências que a gente usou e comentamos lá no início, o Manual do Conselho Federal de Fonoaudiologia de 2020, o Caderno Didático de Avaliação Audiológica Básica de 2021 e o Consciência de Audiologia da UFSM de 2021 também. Sempre utilizem ele como base para qualquer dúvida referente a laudo ou a toda avaliação audiológica. Muito obrigada, estamos à disposição se ficarem com alguma dúvida. Até mais! Então, pessoal, qualquer dúvida nos escrevam, bons estudos, até mais!